lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Você já acordou alguma vez, no meio da noite, com o coração acelerado, sufocando em preocupações que parecem não ter solução? Já sentiu aquele peso invisível sobre o peito, aquela ansiedade que rouba sua paz e faz você se perguntar se Deus realmente está ouvindo suas orações? Hoje quero falar diretamente ao seu coração, porque sei que você está cansado de carregar fardos que não lhe pertencem. Sei que você anseia por aquela paz que excede todo entendimento, aquela confiança absoluta de que tudo ficará bem. Não porque você controla tudo, mas porque Deus está no controle. Neste momento, convido você a deixar de lado todas as distrações. Desligue o barulho do mundo. Esta mensagem pode mudar sua perspectiva para sempre. E se você sente que estas palavras chegaram até você no momento perfeito, não é coincidência. É Deus falando com você. Antes de continuar, inscreva-se no canal Rota Divina e ative o sininho para que você não perca nenhuma reflexão que fortaleça a sua fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus nunca abandona seus filhos. Agora, respire fundo. Você está exatamente onde precisa estar. Vivemos em um mundo que nos ensina a nos preocupar. Desde que amanece, as notícias nos bombardeiam com crises, doenças, violência, incerteza econômica. No trabalho, exigem de nós mais do que podemos dar. Em casa, enfrentamos conflitos que drenam nossa energia. E em nossa mente, há uma voz constante que nos diz: você não vai conseguir, você não é suficiente, tudo vai dar errado. A preocupação se tornou nossa companheira de todos os dias. Nos preocupamos com um futuro que não podemos controlar. Nos atormentamos pelo passado que não podemos mudar. Nos angustiamos pelas opiniões de pessoas que nem sequer conhecem nosso coração. E no meio de tudo isso, onde fica Deus? Nós o relegamos ao último lugar. Oramos apenas quando estamos desesperados. Buscamos sua face apenas quando todas as nossas soluções humanas fracassaram. E depois, nos perguntamos por que não sentimos sua paz. A ansiedade se tornou tão normal que até esquecemos como é viver sem aquele nó no estômago. Normalizamos a insônia, os ataques de pânico, a sensação constante de que algo terrível está prestes a acontecer. Mas irmã Dexme dizer algo. Deus nunca projetou seu coração para viver em constante temor. Ele não criou sua mente para ser prisioneira de pensamentos destrutivos. Você não foi criado para carregar o peso do mundo sobre seus ombros. Hoje você começará a entender que há um caminho diferente. Um caminho de confiança absoluta, de paz inabalável, de descanso verdadeiro nos braços do Pai. Permita-me levá-lo milhares de anos atrás, ao deserto de Refidim. O povo de Israel acabava de sair milagrosamente do Egito. Haviam visto as 10 pragas. Haviam cruzado o Mar Vermelho em terra seca. Haviam visto o exército mais poderoso do mundo se afogar. Haviam sido testemunhas do poder sobrenatural de Deus de uma maneira que poucas gerações experimentaram. E, no entanto, apenas alguns dias depois, quando chegaram a um lugar sem água, começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a duvidar. Por que nos tiraste do Egito? Reclamaram com Moisés. Para nos matar de sede no deserto? Você consegue ver a ironia? Acabavam de presenciar milagres extraordinários, mas diante da primeira dificuldade, esqueceram tudo o que Deus havia feito por eles. Sua memória espiritual era tão frágil que um simples problema os fez questionar a fidelidade de Deus. Esta história está registrada em Êxodo 17 e não está ali por acaso. Está ali porque somos exatamente iguais. Deus nos tira de situações impossíveis, nos abençoa, nos protege, e ao primeiro sinal de problema, começamos a duvidar, começamos a nos preocupar, começamos a agir como se Deus nos tivesse abandonado. O povo de Israel tinha sede física. Você e eu temos sede espiritual, sede de paz, sede de certeza, sede de saber que tudo ficará bem. E assim como eles, buscamos saciar essa sede em lugares errados, no controle obsessivo, no planejamento excessivo, na preocupação constante. Mas Deus disse a Moisés que golpeasse a rocha, e dela brotou água abundante. Porque quando confiamos em Deus, Ele pode fazer brotar vida das situações mais áridas e aparentemente mortas. Sabe qual é o custo real de viver sem confiar
plenamente em Deus, não é apenas a ansiedade, não é apenas a insônia, é muito mais profundo e devastador. Quando você vive preocupado, está dizendo a Deus, ainda que inconscientemente, não confio em ti. Não creio que sejas bom, o suficiente poderoso, o suficiente amoroso, o suficiente para cuidar de mim. E essa falta de fé não apenas rouba a sua paz, mas te afasta de experimentar os milagres que Deus tem preparados para você. A preocupação te torna escravo de suas próprias limitações. Faz você acreditar que tudo depende de você, que se não controlar cada detalhe, tudo desmoronará. E assim, você vive exausto, frustrado, decepcionado. Porque por mais que se esforce, há coisas que simplesmente não pode controlar. Jesus ele disse claramente em Mateus 6:27, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A preocupação não muda nada, não resolve problemas, não melhora situações, apenas te consome por dentro. Viver sem confiar em Deus rouba seu presente. Enquanto você se preocupa com o amanhã, perde as bênçãos de hoje. Enquanto se angustia com o que poderia dar errado, deixa de ver o que está dando certo. Sua mente está tão nublada pelo medo que não consegue perceber a mão de Deus se movendo em sua vida. E há algo ainda mais grave. A desconfiança em Deus te impede de crescer espiritualmente. Porque a fé se fortalece na confiança. E se você nunca confia, nunca amadurece. Você permanece como uma criança espiritual, dependendo de suas próprias forças, caindo uma e outra vez nos mesmos padrões destrutivos. A consequência última é uma vida vazia, sem propósito verdadeiro, sem a plenitude que só vem de descansar completamente no Deus Todo-Poderoso, que te ama com amor eterno. Agora quero que você entenda algo fundamental, algo que pode mudar a sua vida desde este mesmo instante. A confiança em Deus não é um sentimento, é uma decisão. Você não vai acordar um dia sentindo-se completamente confiante em Deus. Não vai cair do céu uma paz sobrenatural sem que você faça nada. A confiança se constrói, se pratica, se decide momento a momento, mesmo quando tudo ao seu redor diz que você deveria entrar em pânico. Escute estas palavras de Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Notou algo poderoso neste versículo? Diz, confia e não te estribes. São duas ações. Uma positiva, colocar sua confiança em Deus. Uma negativa, deixar de se apoiar em seu limitado entendimento. Você não pode fazer uma sem a outra. Cada vez que você decide confiar em Deus, está decidindo soltar o controle. Está decidindo que, embora não entenda o caminho, embora não veja a solução, embora tudo pareça escuro, vai acreditar que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus tem um plano perfeito para sua vida. Esta não é uma fé cega. É uma fé fundamentada em milhares de anos de história, por testemunhos incontáveis de pessoas que confiaram em Deus e viram sua mão se mover poderosamente. É uma fé baseada no caráter imutável de Deus, que foi fiel ontem, é fiel hoje e será fiel amanhã. Então hoje, agora mesmo, tome essa decisão. Diga em seu coração, vou confiar em Deus. Não porque entendo tudo, mas porque sei quem Ele é. Agora, quero levá-lo ao coração da palavra de Deus, porque é ali onde encontramos o fundamento sólido para nossa confiança. Não são palavras humanas, não são conselhos de autoajuda, é a voz do próprio Criador do Universo, falando diretamente com você. Escute o que Jesus nos diz em Mateus 6:25-26. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Detenha-se um momento nestas palavras. Jesus não está minimizando suas necessidades. Ele sabe que você precisa comer, que precisa se vestir, que tem responsabilidades reais. Mas está te mostrando uma perspectiva completamente diferente. Se Deus cuida das aves, que não planejam nem acumulam, quanto mais cuidará de você, que é criado à sua imagem. Agora escute Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas
diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Captou essa promessa? Uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não depende de suas circunstâncias serem perfeitas. Uma paz que guarda seu coração mesmo no meio da tempestade. E Pedro nos diz em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda a sua ansiedade, não uma parte, não apenas as pequenas preocupações. Tudo, porque Deus tem cuidado de você. Estas não são sugestões. São mandamentos divinos respaldados por promessas eternas. Deixe-me contar a história de um homem chamado Jó. Era próspero, abençoado, íntegro. A Bíblia diz que era o homem mais importante de todo o Oriente. Tinha 7 filhos, 3 filhas, milhares de animais, muitos servos. Mas mais importante ainda, tinha um relacionamento profundo com Deus. Então, em um único dia, tudo desmoronou. Seus filhos morreram em um desastre. Suas riquezas foram destruídas, seus servos pereceram. E depois, sua própria saúde foi devastada por uma doença dolorosa que o cobriu de úlceras dos pés à cabeça. Imagine a dor de Jó. Imagine estar sentado entre as cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha, enquanto sua esposa te diz: amaldiçoa a Deus e morre. Imagine que seus amigos, em vez de te consolar, te acusam de ter pecado, dizendo que você merece esse sofrimento. Jó não entendia o que estava acontecendo. Não podia ver o panorama completo. Não sabia que havia uma batalha espiritual ocorrendo nos lugares celestiais. Não sabia que Deus estava confiando nele, dizendo a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. No meio de sua dor insuportável, Jó fez algo extraordinário. Em Jó 13,15 declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. E em Jó 19:25 proclamou: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Você consegue ver a profundidade dessa confiança? Jó não estava confiando que Deus mudaria suas circunstâncias. Estava confiando em quem Deus é, independentemente do que acontecesse. Essa é a fé que transcende o entendimento humano. E no final, depois que Jó manteve sua confiança, Deus restaurou tudo, devolveu-lhe o dobro do que havia perdido. Mas a verdadeira vitória não foi a restauração material, foi a transformação espiritual que Jó experimentou ao se encontrar face a face com Deus. A história de Jó nos ensina algo crucial. A confiança em Deus não elimina o sofrimento, mas o transforma. Não te promete que você nunca passará por vales escuros, mas te assegura que não caminhará sozinho. Jó perdeu tudo o que tinha, mas nunca perdeu o único que realmente importava: seu relacionamento com Deus. E essa é a grande revelação. Suas posses podem desaparecer, sua saúde pode falhar, seus relacionamentos podem se romper, mas se você tem a Deus, tem tudo o que precisa. O fascinante desta história é que Jó nunca recebeu uma explicação completa de por que sofreu. Deus não lhe disse: Jó, isto aconteceu porque havia uma aposta com Satanás. Não lhe deu respostas lógicas que satisfizessem sua mente humana. Em vez disso, Deus revelou a si mesmo. Mostrou-lhe sua grandeza, seu poder, sua soberania, e Jó descobriu que não precisava entender tudo. Só precisava conhecer aquele que tudo entende. Isso é exatamente o que você precisa hoje. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa entender por que está passando por aquela dificuldade. Não precisa ver todo o plano. Só precisa conhecer a Deus de uma maneira mais profunda. Jó disse no capítulo 42, versículo 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Antes da prova, Jó conhecia a Deus pelo que havia escutado. Depois da prova, o conhecia por experiência pessoal. Esse é o convite que Deus te faz hoje. Não apenas ouvir sobre ele, mas experimenta-lo de maneira real e transformadora no meio de suas circunstâncias. Agora traga esta verdade para a sua vida presente. Talvez você não esteja passando pelo que Jó enfrentou, mas tem suas próprias batalhas. Talvez seja uma doença que não se cura. Talvez seja uma situação financeira que te sufoca. Talvez seja um relacionamento que está desmoronando. Talvez seja um sonho que parece impossível. E no meio de tudo isso, a pergunta que define sua vida espiritual é: você confiará em Deus? Mesmo que não entenda, acreditará em sua bondade ainda que suas circunstâncias gritem o contrário. Manterá sua fé mesmo que o caminho seja escuro, porque aqui está a verdade que você precisa gravar
em seu coração. Deus está agindo mesmo quando você não o vê. Está movendo peças que você não pode perceber. Está preparando respostas a orações que você ainda não fez. Está transformando sua dor em propósito. Em Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note que não diz que todas as coisas são boas. Diz que todas as coisas cooperam para o bem. Há uma diferença enorme. Significa que Deus pode tomar até as piores situações e usá-las para seu crescimento, para seu fortalecimento, para sua glória. Nada se desperdiça nas mãos de Deus, nem mesmo sua dor mais profunda. Então hoje, em vez de se perguntar, por que isto está acontecendo comigo? Comece a se perguntar, o que Deus quer me ensinar através disso? Em vez de resistir ao processo, renda-se a Ele. Confie que Deus está escrevendo uma história linda, embora agora você só possa ver um capítulo difícil. Seu momento, Jó, não é o final. É apenas o começo de uma transformação que te levará a níveis de fé que você nunca imaginou possíveis. Agora quero que você faça uma pausa comigo. Quero que reflita honestamente sobre sua vida. Não me responda. Responda a Deus na quietude de seu coração. Em que área de sua vida está te custando confiar em Deus? Qual é aquela preocupação que tira seu sono? Aquela ansiedade que rouba sua paz? É sua saúde, sua economia, seus relacionamentos, seu futuro? Agora se pergunte, realmente acredito que Deus é capaz de se encarregar disso? Ou no fundo penso que se eu não controlar, tudo vai se destruir? Aqui está outra pergunta difícil. Você está disposto a confiar em Deus, ainda que Ele não responda como você espera? Ainda que não mude sua situação da maneira que deseja, ainda que seu plano seja diferente do seu? Porque esse é o nível de confiança que Deus está buscando em você. Não uma fé condicional que diz, confiarei se me deres o que quero, mas uma fé incondicional que diz, confiarei porque tu és Deus e teu caminho é perfeito, ainda que eu não o entenda. Que milagre você está esperando que Deus faça em sua vida? E, enquanto espera esse milagre externo, está permitindo que Deus faça o milagre interno de transformar seu coração? Uma última pergunta. Se Deus respondesse agora mesmo sua maior oração, você o amaria mais? E se nunca respondesse como você espera, você o amaria igualmente? Sua resposta a essas perguntas revela o verdadeiro estado de sua confiança em Deus. E tá tudo bem, se você perceber que sua fé ainda está crescendo. Todos estamos em processo. O importante é que você decida hoje dar mais um passo em direção a essa confiança plena. Agora, quero falar com você sobre algo poderoso. Como a fé em Deus literalmente transforma sua mente. Não é apenas um conceito espiritual abstrato. É uma realidade que muda sua forma de pensar, de processar as dificuldades, de enfrentar cada dia. A Bíblia nos diz em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vê isso, renovação da mente. Sua mente pode ser completamente renovada. Os padrões de pensamento negativos que você teve durante anos podem ser substituídos. As mentiras que você acreditou sobre si mesmo, sobre Deus, sobre seu futuro, podem ser destruídas e substituídas pela verdade. Quando você confia em Deus, sua mente deixa de ser escrava do der errado. Em vez disso, começa a se perguntar, e se Deus fizer algo extraordinário? Sua perspectiva muda radicalmente. Onde antes você via obstáculos impossíveis, agora vê oportunidades para que Deus mostre seu poder. A ansiedade se alimenta de pensamentos repetitivos e destrutivos. Sua mente fica presa em um ciclo. Você imagina o pior cenário. Seu corpo reage com medo. Esse medo alimenta mais pensamentos negativos e assim continua o círculo vicioso. Mas quando você enche sua mente com a palavra de Deus, quando medita em suas promessas, quando decide acreditar em sua bondade, esse ciclo se rompe. 2 Coríntios 10:5 nos ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isto significa que você tem poder sobre seus pensamentos. Você não precisa acreditar em cada coisa que sua mente lhe diz. Você pode capturar aqueles pensamentos de dúvida, de medo, de desesperança e substituí-los com a verdade de Deus. Uma mente fortalecida pela fé é uma mente livre
focada, cheia de esperança mesmo no meio da tempestade. Se você quer manter sua confiança em Deus firme, a oração não pode ser algo ocasional. Não pode ser apenas para emergências. Tem que se tornar o ritmo constante de sua vida, como respirar. Em 1 Tessalonicenses 5:17, Paulo nos diz algo revolucionário: orai sem cessar. Como é possível orar sem cessar? Não significa que você esteja de joelhos 24 horas por dia. Significa que você vive em uma atitude constante de comunicação com Deus. É falar com Ele enquanto dirige para o trabalho. É sussurrar seu nome quando sente que a ansiedade começa a subir. É agradecer por aquele raio de sol que atravessa a janela. É pedir sabedoria antes de tomar aquela decisão importante. É uma conversa contínua com seu Pai Celestial. A oração é o canal por onde flui a paz de Deus para seu coração. Quando você deixa de orar, se desconecta da fonte de fortaleza. É como um telefone que fica sem bateria. Você perde a comunicação e nessa desconexão, o medo encontra espaço para crescer. Jesus mesmo nos deu o exemplo. Os evangelhos nos mostram que ele se retirava constantemente para orar. Se o Filho de Deus precisava passar tempo em oração com o Pai, quanto mais nós. No Salmo 5:5-17, Davi diz: de tarde, de manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Note que não é uma oração. São 3 momentos específicos do dia onde Davi se conectava com Deus. Mas há algo mais profundo na oração. Não se trata apenas de apresentar seus pedidos, trata-se de alinhar seu coração com o coração de Deus. Trata-se de escutar sua voz. Trata-se de ser transformado em sua presença. Quando você ora constantemente, desenvolve uma sensibilidade espiritual. Começa a perceber sua direção. Começa a sentir sua paz no meio do caos. A oração não muda a Deus, a oração muda você. Agora quero compartilhar com você promessas que são como âncoras para sua alma. Quando as tempestades da vida te sacudirem, estas verdades te manterão firme. Escute Isaías 4:1-10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus o te diz: talvez eu te ajude, ou se você se comportar bem, eu te sustentarei. Ele diz: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. É uma promessa absoluta, incondicional, eterna. Não importa quão escura seja a noite, Ele está com você. Em Jeremias 2:9-11 encontramos outra promessa poderosa. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem um plano para a sua vida. E esse plano não é te destruir, não é te fazer sofrer sem propósito. É um plano de esperança, de futuro, de bênção. Mesmo quando você não consegue ver o caminho, confie que Deus sabe exatamente para onde está te levando. Salmo 34:17-18 nos assegura: clamam os justos, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Você sente seu coração quebrantado hoje? Deus está mais perto de você agora do que nunca. Não te abandonou, não te esqueceu. Está precisamente ali, no meio de sua dor, pronto para curar, para restaurar, para fortalecer. E uma de minhas promessas favoritas, Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não é um socorro lento, não é um socorro que chega atrasado, é um socorro bem presente. Deus não demora sua ajuda, Ele responde no momento exato, da maneira perfeita, embora às vezes não seja como você esperava. Estas promessas não são teoria, são realidades que você pode experimentar hoje mesmo. A confiança em Deus se fortalece através de hábitos espirituais consistentes. Não são rituais vazios. São disciplinas que nutrem sua alma e mantêm sua conexão com Deus vibrante e viva. Primeiro, comece cada dia com a palavra de Deus. Antes de verificar seu telefone, antes de ver as notícias, antes de mergulhar nas preocupações do dia, alimente seu espírito. O Salmo 11:9-10-5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você não precisa ler capítulos inteiros
se está começando. Mesmo um versículo meditado profundamente pode transformar seu dia completo. Deixe que a palavra de Deus seja a primeira coisa que encha sua mente. Segundo, pratique a gratidão intencional. Em Filipenses 4:6, vimos que devemos apresentar nossos pedidos com ações de graças. A gratidão muda sua perspectiva. Quando você agradece, seu foco muda do que te falta para o que já tem. Cada noite, antes de dormir, enumere pelo menos 3 coisas pelas quais está agradecido. Podem ser coisas simples: um amigo que te escutou, comida em sua mesa, ar em seus pulmões. A gratidão treina seu coração para ver a bondade de Deus, mesmo em dias difíceis. Terceiro, cultive momentos de silêncio com Deus. Vivemos em um mundo barulhento que constantemente compete por nossa atenção, mas no silêncio é onde Deus fala mais claramente. O Salmo 4, 6 e 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Desligue tudo. Sente-se em silêncio. Não busque experiências sobrenaturais espetaculares. Apenas permaneça na presença de Deus. Esses momentos de quietude recalibram sua alma. Quarto, pratique o jejum, não apenas de comida, mas de qualquer coisa que esteja ocupando o lugar de Deus em sua vida. Jejue de redes sociais. Jejue de entretenimento. Use esse tempo para buscar a Deus com fome espiritual. Estes hábitos não são legalismo, são amor expresso em ação. Deixe-me compartilhar com você uma metáfora que ilustra perfeitamente o que significa confiar em Deus. Imagine uma criança pequena, parada à beira de uma piscina. Seu pai está na água, com os braços estendidos, dizendo: pule, eu vou te pegar. A criança pode ver a água, parece profunda, parece perigosa. Seu instinto diz para não pular. Mas há algo que a criança sabe com certeza. Conhece seu pai, passou anos em seus braços, foi segurada por ele milhares de vezes. Ele nunca a deixou cair. Então, apesar do medo, apesar da incerteza, a criança toma a decisão de pular, e naquele momento, enquanto está no ar, há um instante de puro abandono. Já não está em terra firme. Ainda não está nos braços de seu pai. Está completamente vulnerável, completamente dependente, completamente confiante. Isso é exatamente o que significa confiar em Deus. Haverá momentos em que você terá que pular sem ver o fim do caminho. Momentos em que terá que soltar o controle. Momentos em que estará no ar, sem respostas, sem garantias visíveis. Mas assim como aquele pai jamais deixaria cair seu filho, Deus jamais te deixará cair. Ele é infinitamente mais confiável que qualquer pai terreno. Seus braços são eternamente fortes. Seu amor é inquebrantável. A pergunta não é se Deus pode te pegar. A pergunta é: você está disposto a pular? Há pessoas que passam toda a vida paradas à beira da piscina, paralisadas pelo medo, perdendo a alegria de experimentar a fidelidade de Deus. Não seja uma delas. Pule, confie, abandone-se completamente nos braços do Pai, e você descobrirá que Ele sempre, sempre, sempre te sustenta. Agora preciso ser completamente honesto com você sobre algo que muitos pregadores evitam mencionar. O caminho da fé nem sempre é fácil. Na verdade, às vezes se torna mais difícil antes de melhorar. Há momentos em sua vida onde você sentirá que está em uma batalha que não pode vencer, onde cada passo para frente parece te empurrar 3 passos para trás, onde você ora e os céus parecem de bronze, onde você busca a Deus e sente apenas silêncio. É nesses momentos que o conflito interno se torna ensurdecedor. Sua fé e seu medo colidem violentamente. Uma parte de você quer crer, quer confiar, quer esperar em Deus. Mas outra parte, a parte que só vê as circunstâncias, grita que tudo está perdido. Talvez neste momento você está enfrentando uma doença que não melhora. Os médicos fizeram tudo o possível e as notícias não são boas. Você orou, acreditou, declarou cura, mas seu corpo continua fraco. E em seu interior surge a pergunta aterradora: Deus me abandonou? Ou talvez seja uma situação financeira que sai de controle. As dívidas crescem, a renda diminui. Você trabalhou duro, foi fiel em seus dízimos, confiou, mas as contas não fecham. E o inimigo sussurra: Deus não cuida de você. Talvez seja um relacionamento quebrado, que despedaça seu coração. Você perdoou 70 vezes 7, tentou restaurar, buscou conselho, mas a pessoa se afasta
cada vez mais. E você se pergunta, por que Deus permite esta dor? Este é o conflito real. A luta entre o que você crê e o que você vê. Entre o que Deus promete e o que você experimenta. Entre a fé e o desespero. E é precisamente neste vale escuro onde seu caráter se forja. Deixe-me levá-lo a uma noite tempestuosa, no mar da Galileia. Os discípulos estão no barco, lutando contra ventos contrários. Estiveram remando durante horas, exaustos, encharcados, aterrorizados. E então, na quarta vigília da noite, entre as 3 e as 6 da manhã, vem algo impossível. Uma figura caminhando sobre a água. Seu primeiro pensamento é terror. É um fantasma. Mas então, escutam a voz de Jesus. Tem de bom ânimo. Sou eu, não temais. Pedro, impulsivo como sempre, grita: Se és tu, Senhor, mande-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus simplesmente responde: Vem. Imagine esse momento. Pedro coloca um pé fora do barco. Sente a água sólida sob seu pé, dá outro passo. E outro está fazendo o impossível. Está caminhando sobre a água. Está desafiando as leis da física por pura fé na palavra de Jesus. Mas então, acontece algo. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! Mateus 14:30. O que mudou? O vento já estava lá quando Pedro saiu do barco. As ondas já eram ameaçadoras. Mas enquanto Pedro manteve seus olhos em Jesus, o impossível era possível. No momento em que desviou seu olhar para as circunstâncias, para a tempestade, para o impossível da situação, começou a afundar. E aqui está o lindo. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou. Prontamente. Não esperou que Pedro tocasse o fundo, não lhe deu uma lição antes de resgatá-lo. Imediatamente estendeu sua mão. Esta história resume perfeitamente sua luta. Enquanto você mantém seus olhos em Jesus, pode caminhar sobre as tempestades de sua vida. Mas quando se foca nos problemas, começa a afundar. No entanto, você nunca afunda, além do alcance da mão de Jesus. Agora preciso te mostrar, com amor, mas com clareza, a falta de fé tem consequências reais e dolorosas em sua vida. Quando você decide não confiar em Deus, quando escolhe viver segundo suas próprias forças, condena-se a uma existência de constante frustração, porque há batalhas que simplesmente não pode vencer por si mesmo. Há cargas que não foi projetado para carregar. Há portas que só Deus pode abrir. A falta de fé te mantém girando em círculos. Você tenta solucionar o mesmo problema de 1000 maneiras diferentes, mas nunca chega à raiz, porque está usando ferramentas humanas para problemas espirituais. Hebreus 11:6 diz algo devastador. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível, não difícil. Não complicado. Impossível, porque quando você não confia em Deus, basicamente está lhe dizendo que Ele não é digno de confiança, que suas promessas são vazias, que seu poder é insuficiente. A geração de israelitas que saiu do Egito é o exemplo perfeito. Em Números 14 vemos como sua falta de fé lhes custou entrar na terra prometida. Deus os havia tirado milagrosamente da escravidão, mas quando chegou o momento de confiar nele para conquistar a terra, tiveram medo. Enviaram espias, e 10 deles voltaram com um relatório negativo. Há gigantes. As cidades são fortificadas. Não podemos conquistá-la. Apenas Josué e Caleb confiaram em Deus. O resultado: toda aquela geração morreu no deserto. Passaram 40 anos dando voltas em círculos, quando poderiam ter entrado em apenas dias em seu destino. Sua falta de fé roubou o propósito de Deus para suas vidas. Quanto tempo você tem estado dando voltas em seu próprio deserto, porque não confia plenamente em Deus? Quantas bênçãos você perdeu? Quantos milagres passaram ao largo porque sua incredulidade fechou a porta? A falta de fé não apenas te rouba o futuro, te rouba o presente, porque você vive em constante ansiedade, em perpétuo temor, sem paz, sem alegria, sem a plenitude que Deus projetou para você. Mas aqui está a verdade transformadora, que mudará a sua perspectiva para sempre. Deus usa as provas não para te destruir, mas para te desenvolver. Não para te enfraquecer, mas para te fortalecer. Tiago 1:2-4 nos diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora,
A perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Notou isso? Tende por motivo de toda alegria. Não diz, finjam estar felizes. Não diz, ignorem a dor. Diz que você encontre alegria genuína porque sabe o que Deus está fazendo através daquela prova. As provas são a academia espiritual, onde sua fé desenvolve músculos. Quando tudo é fácil, quando tudo flui perfeitamente, sua fé não cresce. É como um músculo que nunca se exercita, permanece fraco, atrofiado. Mas quando você enfrenta situações impossíveis e decide confiar em Deus, mesmo assim, sua fé se fortalece. Cada vez que você escolhe crer no meio da escuridão, está construindo um histórico da fidelidade de Deus em sua vida. Deus usa as provas para te mostrar do que você é realmente feito, para revelar áreas de seu caráter que precisam ser refinadas, para purificar seus motivos, para aprofundar sua dependência dele. 1 Pedro 1:6-7 explica lindamente nisso. Exultais embora, no presente, por breve tempo se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo. Sua fé é mais preciosa que o ouro. E assim como o ouro se purifica no fogo, sua fé se purifica nas provas. O que sai desse processo não é uma fé fraca e temerosa, mas uma fé refinada, pura, inquebrantável. Deus não está sendo cruel. Está sendo um pai amoroso que te prepara para coisas maiores. Agora escute este insight que poderia revolucionar completamente sua forma de ver as dificuldades. Cada prova que você enfrenta é um convite pessoal de Deus a conhecê-lo de uma maneira mais profunda. Não é um castigo. Não é má sorte. Não é que Deus se esqueceu de você. É um convite. Deus está dizendo, você confiará em mim mesmo aqui? Me conhecerá não apenas como o Deus das bênçãos, mas também como o Deus dos vales escuros. Quando tudo vai bem, é fácil louvar a Deus. É fácil dizer que confia nele, mas a verdadeira profundidade de sua fé se revela quando tudo desmorona. E ainda assim, você decide crer. Há aspectos do caráter de Deus que você só pode conhecer no meio da tempestade. Só na escuridão, você descobre que ele é verdadeiramente a luz. Só na fraqueza, você descobre que ele é verdadeiramente sua força. Só no desespero você descobre que ele é verdadeiramente sua esperança. Moisés conheceu a Deus como o grande eu sou, no meio de um deserto. Davi o conheceu como seu refúgio, enquanto fugia de Saul. Paulo o conheceu como suficiente no meio de seu espinho, na carne. Jó o descobriu como soberano no meio de perdas devastadoras. Cada um deles poderia ter evitado a dor se tivessem escolhido um caminho diferente. Mas então, nunca teriam conhecido a Deus daquela maneira tão íntima, tão real, tão transformadora. Sua prova atual não é o final de sua história. É o capítulo onde Deus se revela de uma maneira que mudará tudo. É onde seu testemunho nascerá. É onde seu caráter se formará. É onde seu propósito se clarificará. Então, em vez de se perguntar, por que eu? Pergunte-se, o que queres me mostrar, Senhor? Por quê? Em cada vale há uma lição. Em cada prova há um presente. Em cada escuridão há uma revelação esperando ser descoberta. Agora que você entende a natureza das provas, deixe-me te mostrar como pode renovar sua confiança em Deus, mesmo quando sente que ela se enfraqueceu. Primeiro, você precisa ser brutalmente honesto com Deus. Não finja que tudo está bem espiritualmente, quando por dentro está lutando. Deus já conhece seu coração. Você não pode esconder nada dele. Os salmos estão cheios de orações honestas, onde Davi grita a Deus, o questiona, expressa sua dor. No Salmo 13, 1-2, Davi clama, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? Para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Deus não se ofende com sua honestidade. Ele se ofende com sua hipocrisia. Então comece aí. Diga a ele exatamente como você se sente. Segundo, lembre-se intencionalmente das vezes que Deus foi fiel no passado. Quando os israelitas cruzaram o rio Jordão, Deus os mandou construir um memorial com 12 pedras,
para que nunca esquecessem aquele milagre. Você também precisa construir memoriais espirituais. Escreva as vezes que Deus te resgatou, as orações que Ele respondeu, as portas que Ele abriu, os milagres que você experimentou. E quando sua fé enfraquecer, volte a ler essa lista. Terceiro, cerque-se de pessoas de fé. A incredulidade é contagiosa, mas a fé também. Provérbios 2:7-17 diz: como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Você precisa de amigos que te lembrem quem Deus é quando você esquece. Que orem com você quando não tem forças para orar. Que te levantem quando está caído. Quarto, declare a palavra de Deus em voz alta. Há poder na confissão. Romanos 10:17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando você declara suas promessas, sua fé se ativa. A renovação de sua confiança não é um evento único. É um processo diário de decidir crer, de lembrar, de declarar, de se cercar de fé. Agora quero inundar seu coração com promessas que são como bálsamo para sua alma cansada. Estas não são palavras vazias. São pactos eternos do Deus que não pode mentir. Escuta Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando, pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Note que não disse passares. Diz quando passares. Deus não te promete ausência de dificuldades. Te promete sua presença no meio delas. Você não será consumido pelas águas. Não será queimado pelo fogo. Porque Ele está com você. Em Deuteronômio 31:6, encontramos esta promessa poderosa. Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não te deixará, nem te desamparará. Deus nunca te abandonará, nunca. Você pode perder seu emprego, mas não perde a Deus. Pode perder sua saúde, mas não perde a Deus. Pode perder relacionamentos, mas não perde a Deus. Ele está comprometido com você para sempre. O Salmo 23:4 nos assegura: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu báculo me consolam. Mesmo no vale mais escuro, no momento mais aterrador, na situação mais desesperadora, você não precisa temer, porque não caminha sozinho. O pastor está ali, te guiando, te protegendo, te consolando. E uma das promessas mais lindas, Apocalipse 21:4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Há um dia vindouro, onde toda dor terminará, onde cada lágrima será enxugada, onde cada ferida será curada. E enquanto você chega a esse dia, Deus promete caminhar com você em cada passo do caminho. Estas promessas são sua âncora. Agarre-se a elas como se sua vida dependesse disso, porque é assim mesmo. Deixe-me compartilhar com você uma ilustração que me marcou profundamente e que mostra a fidelidade de Deus, mesmo quando não a vemos. Havia um homem que sonhava estar caminhando pela praia com o Senhor. Ao longo do céu, cenas de sua vida começaram a aparecer. Para cada cena que passava, ele notava 2 pares de pegadas na areia. Umas eram suas e as outras do Senhor. Quando a última cena de sua vida apareceu diante dele, olhou para trás para as pegadas na areia. Notou que muitas vezes no caminho de sua vida aparecia apenas um par de pegadas. Também notou que isso ocorria nos momentos mais difíceis e tristes de sua vida. Isso realmente o perturbou e perguntou ao Senhor: Senhor, tu disseste que uma vez que eu decidisse te seguir, caminharias comigo todo o caminho. Mas notei que durante as épocas mais difíceis de minha vida, só um par de pegadas. Não entendo por que, quando mais precisava de ti, tu me abandonaste. O Senhor respondeu: meu precioso filho, eu te amo e nunca te deixaria. Durante teus tempos de prova e sofrimento, quando só vês um par de pegadas irão as minas, porque foi então que te carreguei em meus braços. Esta simples ilustração encerra uma verdade profunda. Quando você sente que Deus está mais longe, é precisamente quando Ele te está carregando mais perto. Quando só vê um caminho de pegadas em sua vida, não é porque Deus te abandonou, é porque te levantou em seus braços e te levou através do vale. Talvez agora mesmo você está em um desses momentos. Sente que caminha sozinho, mas a realidade é que você está sendo carregado pelo amor inquebrantável
de seu Pai Celestial. Ele não te soltou, Ele não se afastou, Ele está mais perto de você agora do que nunca, te sustentando quando suas próprias forças não são suficientes. Então, como você leva todas estas verdades para a sua vida prática hoje? Como passa da teoria à realidade transformadora? Primeiro, identifique especificamente onde você precisa confiar em Deus, agora mesmo. Não fale em generalidades, seja específico. É aquela situação financeira que tira seu sono? É aquele relacionamento que parece irreconciliável? É aquele sonho que parece impossível? Uma vez que o identifique, tome a decisão consciente de entregá-lo a Deus. Não apenas de palavra, mas de coração. Visualize-o em suas mãos. E depois imagine que o coloca nas mãos de Deus. E cada vez que sentir a tentação de tomá-lo de volta, lembre-se, já coloquei nas mãos de Deus. Segundo, substitua cada pensamento de preocupação com uma declaração de fé. Quando sua mente disser, isto não vai funcionar, declare, Deus pode fazer todas as coisas. Quando o medo sussurrar, você vai fracassar. Proclame, Deus me dá vitória. 2 Coríntios 10:5 nos ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isto não é passivo. É uma guerra ativa contra a incredulidade em sua própria mente. Terceiro, haja em fé mesmo antes de ver os resultados. A fé não espera ter todas as respostas para se mover. Abraão saiu sem saber para onde ia. Noé construiu uma arca quando nunca havia chovido. Maria disse sim a algo humanamente impossível. Que passo de fé Deus está te pedindo para dar hoje? Talvez seja ter aquela conversa difícil. Talvez seja se candidatar àquele emprego. Talvez seja perdoar aquela pessoa. Talvez seja começar aquele projeto. A confiança em Deus não é passividade. É ação fundamentada em seu caráter. É se mover na direção que Ele te mostra, confiando que Ele proverá o caminho. Hoje é o dia. Ene ou Aman. Não quando você se sentir mais preparado. Hoje, dê esse passo. Confie, haja e observe como Deus se move. Agora, enquanto terminamos este momento de oração, quero que você faça algo significativo. Quero que respire profundamente e, enquanto exala, visualize que está soltando todas as cargas sobre as quais oramos. Imagine que cada preocupação, cada medo, cada ansiedade está saindo de você com aquele alento. E quando inalar novamente, receba a paz de Deus, receba sua fortaleza, receba sua presença. Faça isto 3 vezes. Inale paz, exale preocupação, inale fé, exale medo, inale esperança, exale desespero. Talvez você passou tanto tempo carregando tudo por si mesmo que esqueceu como é descansar. Esqueceu como é a paz verdadeira. Esqueceu que não foi projetado para ser seu próprio Salvador. Jesus disse em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não diz, resolvam todos os seus problemas e depois venham. Diz, venham cansados, venham sobrecarregados, venham quebrantados, e eu os aliviarei. Quando foi a última vez que você realmente descansou em Deus? Não apenas em um dia livre do trabalho, mas em um descanso profundo da alma. Aquele descanso que diz Deus está no controle e tudo ficará bem. Hoje pode ser esse dia. Hoje pode ser o momento em que você solte tudo o que esteve segurando com tanto esforço. Onde permita que aquelas lágrimas que esteve retendo finalmente fluam. Onde admita que está cansado e que precisa de Deus. Não há vergonha nisso. Na verdade, é o mais corajoso que você pode fazer. Porque é preciso mais coragem para se render a Deus do que para continuar lutando sozinho. Então faça agora. Solte. Descanse. Confie. Ele te tem. Ele sempre te teve. E nunca te soltará. Agora entramos em um território transformador, como a fé em Deus literalmente reprograma sua mente e muda padrões de pensamento que dominaram sua vida durante anos. Sua mente é um campo de batalha. Cada dia, milhares de pensamentos passam por ela. Alguns são verdadeiros, outros são mentiras. Alguns edificam, outros destroem. E na maioria das vezes, você nem sequer percebe quais está acreditando. Os pensamentos negativos funcionam como sementes. Quando você permite que um fique em sua mente sem questioná-lo, cria raízes. E dessas raízes, crescem emoções destrutivas. Ansiedade, depressão, ira, amargura, desesperança. Mas aqui está a verdade libertadora. Você não é obrigado a acreditar
em cada pensamento que aparece em sua mente. Você tem autoridade espiritual para examinar, questionar e substituir pensamentos que não estão alinhados com a verdade de Deus. Filipenses 4:8 nos dá um filtro poderoso. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quando um pensamento negativo chegar, pergunte-se: é verdadeiro segundo a palavra de Deus? Se Deus diz que você é mais que vencedor, o pensamento sou um fracassado não é verdadeiro. Se Deus diz que tem planos de bem para você, o pensamento não tem o futuro é uma mentira. A fé te dá a capacidade de discernir entre a voz de Deus, sua própria voz e a voz do inimigo. E uma vez que você discerne, pode escolher conscientemente em qual vai se focar. Quando substitui mentiras com verdade, quando enche sua mente com a palavra de Deus, algo milagroso acontece. Sua paisagem mental completa muda. Onde havia escuridão, agora há luz. Onde havia desespero, agora há esperança. Este é o poder transformador da fé ativa. A fé não só transforma sua mente, também cura seu coração ferido. E tô falando daquelas feridas profundas que você carrega dentro. As traições, as rejeições, as perdas, os traumas que te marcaram. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Seu coração é a fonte de sua vida emocional e espiritual. Quando seu coração está ferido, todo o resto sofre. Muitos tentam curar seu coração com distrações, trabalho excessivo, entretenimento, relacionamentos superficiais, vícios, mas estas são apenas bandagens sobre feridas abertas. Cobrem a dor temporariamente, mas não a curam. A verdadeira cura vem quando você leva seu coração quebrantado a Deus. O Salmo 147:3 nos promete: Ele sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Deus não minimiza sua dor. Não te diz: supere isso, ou você já deveria ter esquecido. Ele se aproxima com ternura infinita, toca aquelas partes quebradas de seu ser, e começa um processo de restauração que só Ele pode fazer. Sabe por quê? A fé é essencial neste processo, porque a cura requer que você confie o suficiente em Deus para permitir que Ele toque as partes mais vulneráveis de seu coração. Aquelas partes que você protegeu, que escondeu, que jurou nunca mostrar a ninguém. Quando Jesus curava as pessoas, frequentemente lhes perguntava: queres ser curado? Parece uma pergunta óbvia, mas não é, porque a cura requer soltar a dor que se tornou familiar, requer perdoar quando você quer se agarrar ao ressentimento, requer confiar novamente quando você foi traído. A fé te dá a coragem para abrir seu coração a Deus e dizer: estou ferido, não posso me curar sozinho, mas confio que tu podes me curar. E quando você faz isso, Deus começa a sua obra-prima de restauração em você. Deixe-me contar sobre uma mulher que experimentou uma transformação completa através da fé. Sua história está em Marcos 5:25-34. Esta mulher sofria de um fluxo de sangue havia 12 anos. 12 anos de dor física constante. 12 anos de ser considerada impura, segundo a lei judaica, o que significava que não podia tocar ninguém, nem ser tocada. 12 anos de isolamento social e emocional. Havia gastado todo o seu dinheiro com médicos. Tentou todo o tratamento disponível, mas em vez de melhorar, piorava. Imagine o desespero, imagine a solidão, imagine se sentir invisível, rejeitada, sem esperança. Então ela ouviu falar sobre Jesus, e em seu coração surgiu algo que havia morrido há muito tempo: a fé. Ela disse a si mesma: se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Note a audácia dessa fé. Não disse talvez, não disse espero, disse ficarei curada. Isso é fé pura. Então fez algo extraordinário. No meio de uma multidão, sendo cerimonialmente impura, sabendo que poderia ser rejeitada ou castigada, abriu caminho entre as pessoas, estendeu sua mão trêmula e tocou a borda da veste de Jesus. Imediatamente sentiu em seu corpo que havia sido curada. 12 anos de sofrimento terminaram em um instante. Mas o que aconteceu depois é ainda mais lindo. Jesus parou no meio da multidão, sentiu que poder havia saído dele e perguntou: quem me tocou? Os discípulos pensaram que era uma pergunta ridícula, porque todos
o estavam tocando. Mas Jesus sabia a diferença entre um toque casual e um toque de fé. A mulher, tremendo, se apresentou e contou toda a sua história. E Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. O que podemos aprender desta transformação radical? Há verdades profundas aqui que podem mudar sua vida hoje. Primeiro, não importa quanto tempo você esteve sofrendo. Não importa se foram 12 anos ou 12 dias. Não importa quantas soluções humanas você tentou sem sucesso. Jesus pode te curar em um instante. Sua situação não é difícil demais para ele. Segundo, a fé requer ação. Esta mulher não ficou sentada esperando que Jesus viesse até ela. Levantou-se, embora estivesse fraca. Caminhou, embora estivesse doente. Abriu caminho pela multidão, embora fosse difícil. Estendeu sua mão, embora tivesse medo. Sua fé precisa de pés, precisa de mãos, precisa de ação. Deus responde quando você se move na direção que Ele te mostra, mesmo que dê passos cambaleantes e inseguros. Terceiro, Jesus não apenas cura seu corpo ou sua situação, Ele restaura sua dignidade. Chamou esta mulher de filha. Aquela palavra era mais que cura física, era restauração relacional, era inclus, ou era amor. Depois de 12 anos de ser tratada como impura, de ser evitada, de ser invisível, Jesus a viu, a reconheceu, a chamou de filha, devolveu-lhe seu lugar na comunidade. Isso é o que Deus quer fazer com você. Não apenas resolver seu problema, não apenas tirar sua dor, quer restaurar completamente sua identidade, seu valor, seu propósito. Quarto, note que Jesus parou. No meio de ir curar a filha de um líder importante, parou por uma mulher que a sociedade considerava sem importância. Porque para Jesus, cada pessoa importa infinitamente. Se você sente que seu problema é pequeno demais para Deus, que Ele está ocupado demais com coisas mais importantes, você está enganado. Ele parará por você. Sempre. Esta é a transformação que a fé traz, completa, profunda, restauradora. Agora pare e reflita profundamente sobre estas perguntas. Não as passe por alto. Deixe-as penetrar em seu coração. Qual é o seu fluxo de sangue? Qual é aquela situação que tem drenado sua vida durante meses ou anos? Aquela coisa que você tentou resolver de 1000 maneiras diferentes, sem sucesso? Aquela dor que escondeu, esperando que ninguém note. Quantas soluções humanas você tentou? Quanto dinheiro gastou? Quanta energia investiu tentando consertar por si mesmo? E se todas essas soluções não funcionaram, não é hora de tentar o caminho da fé? Aqui está a pergunta mais importante. Você está disposto a abrir caminho até Jesus? Está disposto a deixar de lado seu orgulho, seu medo da rejeição, sua necessidade de ter tudo sob controle e simplesmente estender sua mão em direção a Ele? O que te está impedindo? É o medo de ser vulnerável? É a vergonha de sua situação? É a dúvida se Ele realmente se importa com você? Porque seja o que for que te impeça, é menor que o poder de Deus para transformar sua vida. Você pode declarar com a mesma certeza que aquela mulher: se eu apenas tocar em Jesus, serei curado. Não talvez, não espero, mas uma declaração firme de fé: serei curado. Serei restaurado. Serei transformado. E uma última pergunta. Quando Deus te curar, quando Deus transformar sua situação, você estará disposto a compartilhar seu testemunho, a contar aos outros toda a verdade do que Deus fez por você? Porque sua história de transformação pode ser a ponte de fé que alguém mais precisa para se atrever a crer. Não deixe estas perguntas sem resposta. Leve cada uma delas a Deus em oração. Deixe-o falar com você e depois haja conforme o que Ele te mostrar. Agora quero falar com você sobre algo que mudará completamente sua perspectiva. A verdadeira vitória não se mede pela ausência de batalhas, mas por quem peleja suas batalhas. Vivemos em uma cultura que define a vitória como o sucesso visível, como ausência de problemas, como ter tudo sob controle. Mas a vitória espiritual é completamente diferente. É manter sua paz quando tudo ao seu redor é caos. É continuar crendo quando tudo indica que você deveria desistir. É declarar a bondade de Deus, mesmo no meio da tempestade. João 5:4 nos revela o segredo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Sua fé é sua vitória, não suas capacidades.
não seus recursos, não suas conexões. Sua fé no Deus Todo-Poderoso é o que te faz mais que vencedor. Mas você precisa entender contra o que está lutando realmente. Efésios 6:12 nos esclarece, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Sua verdadeira batalha não é contra aquela pessoa que te feriu, não é contra aquela doença, não é contra aquela situação financeira. Essas são manifestações físicas de uma guerra espiritual. E nessa guerra espiritual, as armas carnais não funcionam. Você não pode lutar uma batalha espiritual com ira humana. Não pode vencer forças demoníacas com preocupação. Não pode derrotar o inimigo com suas próprias forças. Mas quando você luta com fé, quando usa as armas espirituais que Deus te deu, menos a oração, a palavra, a adoração, a declaração de suas promessas, então a vitória está garantida. Não porque você é forte, mas porque Deus é invencível. E aqui está a verdade mais poderosa. A batalha já está ganha. Jesus venceu na cruz. Sua vitória não é futura, é presente. Uma das batalhas mais difíceis que você enfrentará é a tentação de parar de confiar em Deus quando as coisas ficam difíceis. O inimigo é astuto e conhece exatamente onde te atacar. Tiago 1:14-15 nos adverte. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A tentação começa como um pensamento pequeno, quase inocente. Talvez Deus não vá responder desta vez. Talvez eu devesse tomar o controle eu mesmo. Provavelmente mereço esse sofrimento. Mas se você alimenta esse pensamento, ele cresce. E se cresce o suficiente, te leva a ações que te afastam de Deus. Então, como você resiste? Primeiro, reconheça a tentação pelo que ela é. Não é simplesmente sua opinião ou sua lógica. É um ataque projetado para te separar da fonte de sua fortaleza. Segundo, use a arma que Jesus mesmo usou, a palavra de Deus. Quando o diabo tentou a Jesus no deserto, ele respondeu cada tentação com está escrito. Não com argumentos humanos. Não com filosofia, com a palavra pura de Deus. Você precisa ter versículos memorizados para os momentos de tentação. Quando a dúvida te atacar, declare Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Quando o medo te assediar, proclame 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Terceiro, fuja da tentação quando for necessário. José literalmente correu quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Há situações, ambientes, pessoas que alimentam sua incredulidade. Afaste-se delas. Quarto, cerque-se de pessoas de fé. A tentação é mais forte quando você está isolado. Por isso o inimigo quer que você se afaste da comunidade de fé. A resistência não é passiva. É uma guerra ativa, intencional, constante. Mas cada pequena vitória te fortalece para a próxima batalha. A fé não é uma corrida de velocidade, é uma maratona. E o que separa aqueles que experimentam as promessas de Deus daqueles que ficam no meio do caminho é uma palavra. Perseveram. Hebreus 10:36 nos diz algo crucial. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Note essa frase. Havendo feito a vontade de Deus. Você pode estar fazendo exatamente o que Deus te pediu, pode estar em sua perfeita vontade, e ainda assim, não ver resultados imediatos. É aí que a perseverança se torna essencial. Muitos desistem justo antes do milagre. Oram durante semanas, durante meses, não veem mudanças e desistem. Cultivam sua fé por um tempo, mas quando a colheita não chega tão rápido quanto esperavam, param de semear. Gálatas 6:9 nos exorta, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A seu tempo, não no seu tempo. No tempo perfeito de Deus. A perseverança não significa fazer a mesma coisa uma e outra vez, esperando resultados diferentes. Significa manter sua confiança em Deus, enquanto Ele trabalha de maneiras que você não pode ver. Pense em Abraão. Deus lhe prometeu um filho, mas passaram 25 anos antes
que Isaac nascesse. 25 anos de espera. 25 anos de manter a fé quando tudo parecia impossível. Seu corpo envelheceu. O corpo de Sara envelheceu. Naturalmente, era impossível. Mas Romanos 4, 20-21 nos diz: e não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ele se fortaleceu em fé, não enfraqueceu. Durante a espera, sua fé cresceu. Essa é a perseverança verdadeira. Não apenas aguentar, mas crescer mais forte enquanto espera. Deixe-me mostrar um dos exemplos mais poderosos de vitória através da fé obediente, a queda de Jericó. Josué acabara de assumir a liderança depois da morte de Moisés. Sua primeira grande missão, conquistar Jericó, uma cidade fortificada com muros tão largos que se construíam casas sobre eles. Militarmente, parecia impenetrável. Então Deus dá a Josué instruções que não fazem nenhum sentido estratégico. Em Josué 6, Deus lhe diz: rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Imagine ser Josué. Seu exército está pronto para lutar. Tem armas, tem estratégia. E Deus te diz: caminhem em círculos. Não construam uma rampa. Não façam um ariete. Caminhem em silêncio. Durante 6 dias. O que teria acontecido se Josué tivesse dito: isto não faz sentido, vou fazer as coisas do meu jeito? Nunca teria visto a vitória. Mas Josué obedeceu, embora parecesse ridículo. Durante 6 dias, deram uma volta na cidade. Os habitantes de Jericó provavelmente zombavam. Esta é sua grande estratégia, caminhar. Mas Josué e o povo perseveraram na obediência. No 7º dia, deram 7 voltas. E quando os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo gritou, os muros caíram. Não por força humana, não por estratégia militar, pelo poder de Deus, ativado através da fé obediente. Josué 6 e 20 declara: gritou, pois o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruiu o muro. Esta é a vitória que vem de confiar em Deus completamente, mesmo quando suas instruções desafiam sua lógica. Agora quero te deixar com um insight que pode revolucionar seu caminhar com Deus. As maiores vitórias vêm quando você obedece às instruções que fazem menos sentido para sua mente natural. Deus te pede para caminhar em círculos quando você quer atacar, te pede para perdoar quando você quer se vingar, te pede para dar quando precisa receber, te pede para esperar quando quer agir, te pede para confiar quando quer controlar. E em cada uma dessas instruções, aparentemente lógicas, há uma oportunidade para um milagre que só Deus pode fazer. Porque quando você obedece mesmo que não entenda, está declarando: tua sabedoria é maior que a minha. Teu caminho é melhor que o meu. Confio em ti mais do que confio em mim mesmo. Os muros de Jericó não caíram no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. Caíram quando se completou o processo exato que Deus havia ordenado. Caíram no momento perfeito. Qual é o seu Jericó? Qual é aquela situação que parece impenetrável? Aquele problema que você atacou de 1000 maneiras, sem sucesso? Talvez o que você precisa não seja uma nova estratégia humana. Talvez o que você precisa seja obedecer à voz de Deus, ainda que não faça sentido para você. Talvez Deus esteja te pedindo para perdoar alguém. Talvez esteja te pedindo para semear quando você quer guardar. Talvez esteja te pedindo para permanecer quando você quer fugir. Talvez esteja te pedindo para falar quando você quer calar. Seja o que for, obedeça, confie, persevere e observe como os muros que pareciam indestrutíveis se derrubam diante do poder de Deus. Sua vitória não depende de quão forte você é, depende de quão obediente você é. E quando você obedece em fé, nenhum muro pode resistir. Percorremos um caminho profundo juntos. Agora quero que tomemos um momento para consolidar tudo o que Deus tem nos ensinado através desta reflexão. Começamos reconhecendo a realidade do conflito humano, a preocupação, a ansiedade, o medo que nos rouba a paz. Vimos como vivemos em um mundo que nos treina
para desconfiar, para controlar, para carregar com pesos que não nos pertencem. Depois descobrimos que este não é um problema novo. O povo de Israel, no deserto, enfrentou a mesma batalha. Jó, no meio de sua dor devastadora, lutou com as mesmas perguntas. Pedro, caminhando sobre a água, experimentou o mesmo conflito entre fé e circunstâncias. Aprendemos que a confiança em Deus não é um sentimento que esperamos ter algum dia. É uma decisão que tomamos momento a momento. É soltar nosso limitado entendimento e nos agarrar ao caráter imutável de Deus. Exploramos como a fé transforma nossa mente, renovando padrões de pensamento destrutivos. Vimos como cura nosso coração ferido, restaurando dignidade e propósito. A mulher com o fluxo de sangue nos mostrou que um toque de fé pode mudar instantaneamente anos de sofrimento. Descobrimos que as provas não são castigos, mas convites para conhecer a Deus mais profundamente. Que a perseverança não é apenas aguentar, mas se fortalecer em fé enquanto esperamos. Que a vitória vem através da obediência, ainda que as instruções de Deus desafiem nossa lógica. E através de tudo isso, vimos um fio dourado, tecendo cada verdade. Deus é absolutamente confiável. Ele nunca falha, nunca abandona, nunca chega atrasado. Seu amor é inquebrantável. Seu poder é ilimitado. Sua fidelidade é eterna. Isto não é teoria teológica abstrata. É realidade transformadora, que pode mudar radicalmente como você vive cada dia. Agora levemos tudo isto para sua vida prática diária, porque a fé que não se traduz em ação é fé morta, como nos ensina Tiago 2:17. Cada manhã, antes de verificar seu telefone, antes de mergulhar nas demandas do dia, tome 5 minutos para ancorar seu coração em Deus. Leia uma passagem das Escrituras. Declare uma promessa sobre seu dia. Entregue suas preocupações em oração. Este hábito matinal estabelece o tom espiritual de todo o seu dia. Durante o dia, quando sentir que a ansiedade começa a subir, aquele peso familiar no peito, pare imediatamente. Respire profundamente 3 vezes. E faça uma oração simples. Pai, confio em ti, tu tens o controle. Eu solto este peso agora mesmo. Você não precisa de orações longas e elaboradas. Precisa de conexão constante. Mantenha versículos chave em lugares visíveis. No espelho do banheiro, em sua mesa de trabalho, na tela de seu telefone. Quando seus olhos os virem, sua mente se redirecionará da preocupação para a verdade de Deus. Pratique a gratidão intencional. Antes de se deitar, escreva 3 coisas específicas pelas quais está agradecido naquele dia. Não generalidades vagas, mas momentos concretos onde você viu a mão de Deus. Este exercício simples retreinará seu cérebro para buscar a bondade de Deus, em vez de se focar nos problemas. Quando enfrentar decisões difíceis, não se apresse, leve a Deus em oração. Peça conselho de pessoas sábias e de fé. Busque a orientação em sua palavra. E depois dê o passo com confiança, sabendo que mesmo se você errar, Deus pode redirecionar seus passos. Cultive comunidade espiritual genuína. Não se conforme com relacionamentos superficiais na igreja. Busque pessoas com quem possa ser vulnerável, que orem com você, que te prestem contas. A fé se fortalece em comunidade. Estas práticas não são legalismo. São disciplinas de amor que mantêm seu coração conectado com a fonte de vida. Agora quero falar com você sobre algo que frequentemente é negligenciado, mas que é absolutamente essencial. Você não pode viver uma fé forte em isolamento. Hebreus 10:24-25 nos instrui claramente consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A comunidade de fé não é opcional, é vital para sua sobrevivência espiritual, porque quando sua fé enfraquece, você precisa de irmãos que a fortaleçam. Quando você está desanimado, precisa de irmãs que te levantem. Quando você duvida, precisa de testemunhos da fidelidade de Deus que renovem sua esperança. Eclesiastes 4:9-10 expressa lindamente: é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois, caindo, não haverá quem o levante. Você vai cair. Todos caem.
A pergunta é: haverá alguém ali para te levantar? Ou você tem vivido sua fé em uma bolha isolada, fingindo que tudo está bem, quando por dentro está lutando? A verdadeira comunidade requer vulnerabilidade, requer que você baixe suas defesas e admita: estou lutando, preciso de ajuda, preciso que orem por mim. E isso é difícil, especialmente em uma cultura que idolatra a autossuficiência. Mas quando você se abre genuinamente, descobre algo lindo: você não está sozinho em suas lutas. Outros enfrentaram batalhas similares. Outros entendem sua dor. E juntos, a fé combinada de vocês cria uma fortaleza espiritual que nenhum teria individualmente. Além disso, assim como outros te fortalecem, você também tem a responsabilidade de fortalecer os outros. Seu testemunho, sua luta, sua vitória pode ser exatamente o que alguém mais precisa ouvir hoje. Não se conforme em ser um espectador na igreja. Envolva-se, sirva, conecte-se profundamente, porque em comunidade genuína, todos crescemos juntos. Agora quero falar com você com a autoridade que vem da palavra de Deus, com amor, mas também com firmeza, porque há decisões que só você pode tomar, e o momento de tomá-las é agora. Você não pode continuar adiando sua rendição completa a Deus. Não pode continuar vivendo com um pé na fé e outro na incredulidade. Não pode prosseguir dizendo que confia em Deus, enquanto vive controlado pelo medo. Josué 2:4-15 te apresenta uma escolha clara. Escolhei, hoje, a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, não amanhã. Não quando você se sentir mais preparado. Hoje, você vai confiar em Deus ou não? Vai soltar o controle ou continuará se agarrando à ilusão de que pode gerenciar sua vida melhor que Ele? Vai obedecer sua palavra ou continuará fazendo as coisas do seu jeito? Estas não são perguntas retóricas. São decisões reais que impactarão o resto de sua vida. Porque cada dia que você vive sem confiar plenamente em Deus é um dia perdido em ansiedade desnecessária, em lutas que não tinha que lutar, em cargas que não devia carregar. Mateus 11:28-30 é um convite aberto. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está ali, com os braços estendidos, esperando que você venha. Ele não te rejeitará, não te julgará. Não dirá que primeiro você precisa consertar tudo. Te receberá exatamente como você está. Mas você tem que dar o passo, tem que vir, tem que soltar o que está carregando. E sim, dá medo, sim, requer humildade. Sim, significa admitir que você não tem todas as respostas. Mas do outro lado dessa rendição está a paz que você tem buscado toda a sua vida. Está a liberdade. Está o descanso verdadeiro. Feche seus olhos por um momento. Visualize todas as preocupações que você tem carregado. Visualize-as como pedras pesadas em suas mãos. Cada uma tem um nome: sua saúde, suas finanças, seus relacionamentos, seu futuro. Você tem segurado estas pedras por tanto tempo que seus braços estão cansados. Seus ombros doem, suas costas estão curvadas pelo peso. E no entanto, você continua se agarrando a elas, porque soltá-las significa perder o controle. E perder o controle te aterroriza. Mas agora, imagine Jesus parado diante de você. Suas mãos estão estendidas, vazias, esperando, e Ele te diz com ternura infinita: dá-me tuas cargas, eu as levarei por ti, confia em mim. E neste momento, você tem uma escolha. Pode continuar segurando essas pedras, insistindo que você pode manejá-las, ou pode, uma por uma, colocá-las nas mãos de Jesus. Quando o fizer, sentirá algo que talvez esqueceu que existia: leveza, liberdade, a capacidade de respirar profundamente sem aquele peso constante sobre seu peito. Isto não significa que seus problemas desaparecerão instantaneamente, mas significa que você não os enfrentará mais sozinho. Significa que o Deus do universo, aquele que falou e a luz existiu, aquele que acalma tempestades com uma palavra, aquele que ressuscita mortos, está agora se encarregando de suas batalhas. E quando Deus luta por você, como você poderia perder? Salmo 118:6 declara: o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Se Deus está com você, literalmente nada pode estar contra você, de maneira que importe eternamente.
Então, abra seus olhos, levante sua cabeça, endireite seus ombros, porque filho de Deus, filha de Deus, você não está destinado a viver acorrentado pela preocupação. Você foi criado para caminhar em liberdade, em paz, em confiança absoluta. E esse caminho começa agora. Agora quero convida-lo a um momento sagrado. Um momento onde você e Deus se encontram sem distrações, sem máscaras, sem pretensões. Apenas você e Ele. Se você está dirigindo, está tudo bem. Pode orar com os olhos abertos. Se está em casa, convido você a encontrar um lugar tranquilo, desligar seu telefone e dedicar estes próximos minutos completamente a Deus. Você não precisa ter as palavras perfeitas. Não precisa soar religioso ou usar uma linguagem especial. Deus não se impressiona com suas palavras elaboradas. Ele se comove com seu coração sincero. Salmo 5:1-17 nos assegura: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então venham como você está. Se está cansado, venha cansado. Se está ferido, venha ferido. Se está confuso, venha confuso. Se está com raiva, venha com raiva. Deus pode lidar com tudo. Esta oração que vamos fazer juntos não é mágica. Não são palavras que automaticamente resolverão todos os seus problemas. Mas é uma oportunidade para que você abra seu coração completamente a Deus, para que solte o que tem carregado, para que receba sua paz, que excede todo o entendimento. Vou guiá-lo através desta oração. Você pode repetir as palavras em seu coração, ou pode simplesmente escutar e deixar que o Espírito Santo ore através de você. Romanos 8:26 nos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando não sabemos como orar. Respire profundamente. Aquiete seu coração. Reconheça que você está na presença do Deus Altíssimo e Ele te recebe com amor infinito. Se sentir lágrimas, deixe-as fluir. Se sentir paz, receba menos. Se sentir convicção, aceite-a. Seja o que for que Deus queira fazer em seu coração agora mesmo, permita. Estamos prestes a entrar na presença do Rei dos Reis. Pai Celestial, venho diante de ti, neste momento exatamente como estou. Não finjo ter tudo resolvido. Não pretendo ser mais forte do que sou. Venho quebrantado, bem cansado. Venho necessitado de teu toque. Reconheço que tenho carregado pesos que nunca me pertenceram. Tenho tentado controlar coisas que só tu podes controlar. Tenho vivido em preocupação e ansiedade quando tu me ofereces paz. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes que duvidei de tua bondade, pelas vezes que agi como se estivesse sozinho, quando sempre estiveste comigo, pelas vezes que confiei mais em meu limitado entendimento do que em tua sabedoria infinita. Hoje, neste momento, toma a decisão de confiar em ti completamente. Entrego cada preocupação que me roubou o sono. Entrego cada medo que paralisou minha fé. Entrego cada situação que me tirou a paz. Entrego minha saúde em tuas mãos. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Entrego minhas finanças em tuas mãos. Tu és Jeová Jireh, o Deus que provê. Entrego meus relacionamentos em tuas mãos. Tu és o Deus que restaura. Entrego meus sonhos, meus planos, meu futuro. Reconheço que teus planos são melhores que os meus, que teu tempo é perfeito, que teu caminho, embora às vezes eu não entenda, sempre é o melhor. Declaro que tu és fiel, que nunca me abandonaste e nunca o farás. Que estás agindo mesmo quando não te vejo, que estás lutando minhas batalhas, que estás escrevendo uma história linda com minha vida. Enche meu coração com tua paz, essa paz que o mundo não pode dar nem tirar, essa paz que guarda minha mente e meu coração em Cristo Jesus, renova minha força, restaura minha esperança, fortalece minha fé, em o nome poderoso de Jesus. Amém. Agora permaneça em silêncio por um momento. Não se apresse em se levantar. Não corra de volta às demandas do dia. Fique aqui, na presença de Deus. Talvez você sinta algo mudando em seu interior. Uma leveza que não estava ali antes. Uma paz que está começando a preencher os espaços onde antes habitava a ansiedade. Isso é o Espírito Santo fazendo sua obra em você. Ou talvez você não sinta nada extraordinário, e tá tudo bem também. A fé nem sempre vem acompanhada de sentimentos avassaladores. Às vezes, é simplesmente uma quietude profunda. Uma certeza tranquila de que você não está mais sozinho
em suas lutas. Isaías 3:0-15 diz: Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Na quietude você encontra fortaleza. No silêncio, Deus fala mais claramente. Não com palavras audíveis necessariamente, mas com aquela voz mansa e suave que ressoa no mais profundo de seu espírito. Talvez ele esteja te lembrando de uma promessa. Talvez esteja te mostrando um próximo passo. Talvez simplesmente esteja te abraçando, permitindo que você sinta seu amor de uma maneira que as palavras não podem descrever. Seja o que for, receba. Não analise, não questione, apenas receba. E se sua mente tentar voltar às preocupações, se os pensamentos de seus problemas tentarem invadir este momento, gentilmente redirecione. Sussurre o nome de Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome acalma tempestades. Esse nome quebra correntes. Este momento de conexão profunda com Deus não é tempo perdido. É o mais produtivo que você pode fazer. Porque quando você se conecta com a fonte, tudo mais em sua vida começa a se alinhar. Respire, descanse, confie. Você está nas mãos de Deus. E não há lugar mais seguro em todo o universo. Agora quero celelô com promessas de Deus que são como bálsamo curador sobre sua alma. Estas são verdades eternas que nada, nem ninguém pode mudar. Escute João 14:27. As palavras de Jesus: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou, como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Jesus não depende de tudo estar perfeito em sua vida. Não depende de seus problemas estarem resolvidos. É uma paz sobrenatural que pode coexistir com as dificuldades. É sua agora mesmo, neste momento. Isaías 26:3 te promete: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Perfeita paz, não paz parcial, não paz intermitente. Perfeita paz quando você mantém sua mente focada em Deus. O Salmo 34:8 te convida: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Você provou a ansiedade, provou a preocupação, probou o medo. Agora prove confiar em Deus. Prove descansar em suas promessas. E descobrirá uma bondade que transforma tudo. Em Naum 7, encontramos este tesouro. O Senhor é bom, refúgio no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Deus te conhece, não apenas sabe seu nome, conhece cada lágrima que você derramou, cada noite de insônia, cada batalha silenciosa, cada momento onde sentiu que não podia mais. E em cada um desses momentos, ele esteve ali. E finalmente, 2 Coríntios 1:3-4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, em toda a sua tribulação, não em algumas, em todas. Não há dor tão profunda que seu consolo não possa alcançar. Não há ferida tão grande que seu amor não possa curar. Agora, enquanto terminamos este momento de oração, quero que você faça algo significativo. Quero que respire profundamente e, enquanto exala, visualize que está soltando todas as cargas sobre as quais oramos. Imagine que cada preocupação, cada medo, cada ansiedade está saindo de você com aquele alento, e quando inalar novamente, receba a paz de Deus, receba sua fortaleza, receba sua presença. Faça isto 3 vezes. Inale paz, exale preocupação. Inale fé, exale medo. Inale esperança, exale desespero. Agora pronuncie isto em voz alta ou em seu coração: Deus está no controle. Eu confio nele. Tudo ficará bem. Esta não é negação de seus problemas. É declaração de uma verdade maior que seus problemas. Porque por maiores que sejam suas dificuldades, Deus é infinitamente maior. Antes que você se levante, antes que retorne ao seu dia, faça um compromisso. Comprometa-se a lembrar deste momento. Cada vez que a ansiedade tentar voltar esta semana, retorne a este lugar de oração. Retorne a estas promessas. Retorne à decisão que tomou de confiar. E, se possível, escreva algo. Uma nota em seu telefone. Uma linha em um diário. Um versículo em um papel. Algo que te lembre: hoje decidi confiar completamente em Deus.
Romanos 15:13 é a minha oração final para você. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que você seja cheio de alegria. Que você seja cheio de paz. Que você abunde em esperança. Não por suas próprias forças, mas pelo poder do Espírito Santo agindo em você. Vá em paz, filho de Deus. Vá em paz, filha de Deus. Caminhe com a certeza de que você não está sozinho. Você nunca esteve e nunca estará. Amém e amém. Chegamos ao final deste caminho juntos, mas na realidade, isto é apenas o começo de sua nova jornada de confiança em Deus. Começamos esta mensagem reconhecendo uma verdade universal. Todos enfrentamos preocupações, ansiedades e medos que ameaçam roubar nossa paz. Vivemos em um mundo que constantemente nos bombardeia com razões para desconfiar, para controlar, para viver em constante estado de alerta. Mas através deste tempo juntos, descobrimos uma verdade mais profunda, mais poderosa, mais transformadora. Deus é absolutamente digno de confiança. Cada história bíblica que exploramos, desde os israelitas no deserto até Jó em sua dor, desde Pedro sobre as águas até a mulher com o fluxo de sangue, todas nos mostraram a mesma verdade fundamental. Quando confiamos em Deus, quando realmente soltamos o controle e descansamos em sua soberania, experimentamos uma transformação completa. Nossa mente se renova, nosso coração sara, nossa perspectiva muda. O que antes parecia impossível se torna possível. Aprendemos que confiar em Deus não é passividade. É a ação mais corajosa que você pode tomar. É decidir crer em sua bondade, ainda que suas circunstâncias gritem o contrário. É obedecer suas instruções ainda que não façam sentido para sua mente natural. É perseverar em fé quando tudo te diz para desistir. Vimos como a fé transforma pensamentos negativos, como cura feridas profundas, como nos dá vitória em batalhas que não podemos lutar com forças humanas. E descobrimos que esta vida de confiança não é solitária, mas se fortalece em comunidade com outros crentes. O mais importante, reconhecemos que Deus nunca te abandona, nunca chega atrasado, nunca falha. Seu amor é inquebrantável, sua fidelidade é eterna, e suas promessas são sim e amém. Este não é apenas uma mensagem motivacional, é um convite para viver de uma maneira completamente diferente. A lição central que Deus quer gravar em seu coração hoje encontre-se em Provérbios 3, 5-6, versículos que mencionamos, mas que agora quero que você veja com nova profundidade. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Note cada palavra, de todo o teu coração. Não com a metade, não quando for conveniente. Contudo, isto requer um compromisso total, uma rendição completa. Não te estribes no teu próprio entendimento. Seu entendimento é limitado, sua visão é parcial. O que você vê como um beco sem saída, Deus vê como um novo caminho. O que você percebe como um final, Ele vê como um novo começo. Reconhece em todos os teus caminhos, não apenas na igreja aos domingos, não apenas quando enfrenta crises, em todos os seus caminhos, em cada decisão, em cada conversa, em cada momento ordinário de seu dia, Ele endireitará as tuas veredas. Esta é a promessa. Quando você faz sua parte, confiando e o reconhecendo, Deus faz sua parte. Ele não apenas te mostra o caminho, Ele o endireita, Ele remove os obstáculos, Ele prepara o terreno, Ele torna possível o que para você era impossível. Mateus 6:33 complementa esta verdade. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus é sua prioridade, quando o seu reino é seu foco principal, todo o resto encontra seu lugar. Não porque você ignore suas responsabilidades, mas porque as enfrenta com sua sabedoria, sua fortaleza, sua provisão. A moral é clara. Uma vida centrada em Deus é uma vida transformada, não perfeita, não sem dificuldades, mas transformada em sua essência, vivendo a partir de um lugar de paz inabalável, em vez de ansiedade constante. Agora vem o momento decisivo. Tudo o que compartilhamos, todas as verdades que você ouviu, todas as promessas que conheceu, requerem uma resposta de sua parte. Deus está te estendendo um convite hoje. Não é um convite complicado, com termos e condições difíceis de cumprir. É simples.
direto, e está disponível para você, agora mesmo. O convite é este: confie em mim completamente. Solte tudo o que você tem tentado controlar. Venha a mim com suas cargas. Descanse em meu amor. Acredite em minha fidelidade. Caminhe em meus caminhos. Este convite não expira, não tem prazo, mas também não deveria ser adiado, porque cada dia que você vive sem confiar plenamente em Deus é um dia que vive sob um peso que nunca deveria ter carregado. Imagine como seria sua vida se você realmente acreditasse, no profundo de seu ser, que Deus tem tudo sob controle. Imagine acordar cada manhã sem aquele nó de ansiedade no estômago. Imagine enfrentar desafios não com medo paralisante, mas com confiança tranquila. Imagine dormir em paz, sabendo que enquanto você descansa, Deus está agindo. Imagine tomar decisões não a partir do pânico, mas de um lugar de quietude e clareza. Imagine relacionamentos restaurados, sonhos renovados, propósito redescoberto. Isto não é fantasia. Esta é a realidade que Deus oferece àqueles que confiam nele. Está disponível para você. Talvez você tenha passado anos tentando levar sua vida do seu jeito. Talvez tenha provado todo o método humano para encontrar paz. Talvez esteja exausto de fingir que tem tudo sob controle. Hoje é sua oportunidade de soltar, de se renderen, de confiar. Não porque você é fraco, mas porque é sábio o suficiente para reconhecer que precisa de Deus. Ele não te rejeitará, não te julgará, não dirá que primeiro você precisa se arrumar. Te receberá de braços abertos como Vok está e começará o processo de transformação que só Ele pode fazer. Você aceita este convite? Deixe-me te deixar com uma imagem final que resume tudo o que compartilhamos. Há uma antiga história de um homem que estava pendurado na beira de um penhasco, agarrando-se desesperadamente a um galho. Gritou para cima: "Há alguém aí em cima que possa me ajudar?" Uma voz respondeu: "Sim, estou aqui. Sou Deus. Posso te salvar." "Obrigado, Deus. O que devo fazer?" "Solte o galho." O homem ficou em silêncio por um momento. Então gritou: "Há mais alguém aí em cima?" Esta é nossa condição humana. Deus nos diz: solte, confie, eu te sustentarei, mas nós continuamos procurando outra solução que nos permita manter o controle. Mas aqui está a verdade que muda tudo. O galho ao qual você se agarra não está te salvando, está apenas atrasando sua libertação. Deus não está te pedindo para soltar para que você caia. Está te pedindo para soltar para que possa voar. Em Isaías 4:0-31 está escrito: "Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam." Enquanto você se agarra ao galho do controle, permanece estagnado, exausto, aterrorizado. Mas quando confia o suficiente para soltar, descobre que Deus te dá asas. Descobre que pode se elevar sobre as circunstâncias que pensou que te destruiriam. O caminho da confiança nem sempre é o mais fácil, mas sempre é o melhor. Sempre te leva a lugares que você nunca alcançaria por si mesmo. Sempre revela propósitos maiores do que você poderia imaginar. Então solte, confie, voe. Seu Pai Celestial te tem. Ele sempre te teve e nunca te soltará. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma maneira, se algo em você ressoou com estas verdades, quero te pedir que faça algo importante. Primeiro, não deixe que isto termine aqui. Inscreva-se no canal Rota Divina, pressionando aquele botão vermelho logo abaixo deste vídeo. Ative o sininho de notificações para que você nunca perca uma mensagem que pode fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Cada semana compartilhamos reflexões profundas, ensinamentos bíblicos poderosos e lembretes do amor inquebrantável de Deus. Isto é mais que um canal. É uma comunidade de pessoas que estão aprendendo a caminhar em fé, a confiar em Deus no meio das tempestades, a viver com propósito e paz. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que precise. Todos conhecemos alguém que está lutando com preocupação, com ansiedade, com medo. Talvez seja um familiar, talvez um amigo, talvez alguém de sua igreja. Esta mensagem poderia ser exatamente o que eles precisam ouvir hoje. Não subestime o poder de um simples ato de compartilhar. Você poderia ser o instrumento que Deus use para transformar a vida de alguém. Terceiro, deixe-me um comentário. Conte-me qual parte desta mensagem
ressoou mais com você. Compartilhe sua história de como Deus tem sido fiel. Ou simplesmente escreva: confio em Deus, para declarar sua fé. Eu amo ler cada comentário e orar por cada pessoa que interage com o nosso conteúdo. E agora, enquanto me despeço, quero que você saiba isto. Não importa o que você enfrente esta semana, você não está sozinho. O Deus do universo está com você. Ele vê cada lágrima, conhece cada luta, entende cada dor. E está agindo tudo para o seu bem. Caminhe com confiança, viva com paz, descanse em suas promessas. Porque servimos a um Deus que nunca falha, que nunca abandona, que nunca chega atrasado. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Que sua paz encha seu coração. E que seu amor te envolva em cada momento de cada dia. Vá com Deus, irmão. Vá com Deus, irmã. Nos vemos em breve aqui na Rota Divina. Paz.